Bom dia, minha irmã e meu irmão. Retornamos à leitura da palavra, à leitura da Bíblia. E hoje, para lermos, é o capítulo 12, 13, 14 de 1 Coríntios. Bom dia, Lurdinha. Graça e paz. Bom dia, Salvadene. Hoje nós daremos continuidade do 12. Vamos orar, né, para darmos continuidade. Oremos. Pai Celestial, Deus de bondade e misericórdia, gratidão a Ti, Senhor, pela oportunidade de estarmos aqui, meu Deus, com vida e com saúde, e para conhecer um pouco mais da Tua palavra, meu Deus. Nós te pedimos, Senhor, que o Senhor nos revista com a Tua sabedoria, Pai. Que o Espírito Santo de Deus esteja nos guiando, trazendo as revelações de tudo aquilo que o Senhor tem para nós, Pai. Essa é a oração que fazemos em nome de Jesus, que vive e reina para sempre. Amém. Então, capítulo 12 de 1 Coríntios. O 11 nós fechamos com a ceia do Senhor, um momento muito importante para os cristãos, né? E hoje nós vamos dar continuidade nos capítulos lendo sobre os dons espirituais. Então, capítulo 12. Quantos aos dons espirituais, irmãos, não quero que vocês sejam ignorantes. Vocês sabem que quando pagãos eram atraídos e levados para os ídolos mudos. Por isso eu afirmo que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz: Jesus seja amaldiçoado. E ninguém pode dizer: Jesus é Senhor a não ser pelo Espírito Santo. Há diferentes tipos de dons. Todo aquele que fala pelo Espírito Santo confessa Jesus como seu Senhor e Salvador. Aquele que não confessa não está falando pelo Espírito Santo. Há diferentes tipos de dons, mas um mesmo Espírito, há diferentes tipos de serviço, mas o Senhor é o mesmo. Há diferentes tipos de atuação, mas é o mesmo Deus quem efetua tudo em todos. A cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito, visando ao bem comum. A um, pelo Espírito, é dada a palavra de sabedoria. O outro, pelo mesmo Espírito, a palavra de conhecimento. O outro, fé, pelo mesmo Espírito. E o outro, dons de curar, pelo mesmo Espírito. A outro, poderes para realizar milagres. A outros, profecia. A outro, discernimento de espíritos. A outro, variedade de línguas. A outro, ainda, interpretação de línguas. Todas essas coisas, porém, são realizadas pelo mesmo e único Espírito, e Ele as distribui a cada um como quer. Aqui está falando em relação aos dons e que é dado conforme a vontade e o desejo de Deus, né? É o Espírito Santo que distribui os dons, mas existem esses dons. E todo aquele que usa esses dons para o bem, né? Confessando Jesus como seu único Senhor e Salvador, vai fazer isso para o bem comum, para os outros, não só para si, né? Para os outros. Quer dizer, os dons que o Espírito Santo nos dá é para beneficiar o outro. Apenas o dom em línguas que é para benefício próprio. Você vai falar em línguas estranhas, você não vai edificar a vida de ninguém, a não ser a sua própria pessoa. O falar em línguas estranhas edifica a pessoa que está falando e não ao outro. Deus concede dons para fortalecer vidas e consolar pessoas, não para benefício próprio. Todos os dons que o Senhor deu para as pessoas para consolar outras pessoas, para fortalecer a vida de outras pessoas, para o bem comum da igreja em si. Versículo 7. A cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito, visando ao bem comum.
A um, pelo Espírito, é dada a palavra de sabedoria. A outro, pelo mesmo Espírito, a palavra de conhecimento. A outra, fé, pelo mesmo Espírito. E outros dons. Eu já tinha lido, né? Vou terminar. Pelo mesmo Espírito. A outro, poderes para realizar milagres. A outro, profecia. A outro, discernimento de espíritos. A outro, variedade de línguas. A outro, ainda, interpretação de línguas. As línguas estranhas também têm o dom da interpretação. Todas essas coisas, porém, são realizadas pelo mesmo e único Espírito, e ele as distribui a cada um como quer. Foi o que lemos, que o Senhor é que distribui. Mas nós podemos também buscar pelos dons, pedir ao Senhor esses dons para a nossa vida, caso é desejo. Versículo 12, unidade e diversidade no corpo. Versículo 12, ora, como o corpo é somente um, mas tem muitos membros, todos os membros do corpo, embora sejam muitos, são um só corpo. Assim também é Cristo. Pois também todos nós fomos batizados em um único Espírito, para construir um só corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres. A todos nós foi dado beber de um só Espírito. Paulo continua aqui falando dos dons, né? Assim como o nosso corpo tem vários membros, né? Ele colocou também que o corpo de Cristo também. Eu posso ter meu dom, você pode ter o seu, cada um tem o seu diferente, né? E cada um tem uma função dentro do corpo de Cristo. Não existe um mais importante do que o outro. O mais simples tem a mesma importância para Deus como o maior, né? O mais destaque. Porque tem dons que não é muito visível e tem outros que sim. Que todos têm a mesma função dentro do corpo de Cristo, quando é exercido para o bem do próximo. Portanto, aqui no 14, portanto, o corpo não é feito de um só membro, mas de muitos. Se o pé disser, por que não sou mão, não pertenço ao corpo? Nem por isso deixa de fazer parte do corpo. Se o ouvido disser, por que não sou olho, não pertenço ao corpo? Nem por isso deixa de fazer parte do corpo. Se o corpo todo fosse olho, deixa eu voltar aqui, eu li errado, viu, gente? Porque não sou olho, não pertence ao corpo, nem por isso deixa de fazer parte do corpo. Se o corpo todo fosse olho, onde estaria a audição? Agora sim. Se o corpo todo fosse ouvido, onde estaria o olfato? De fato, Deus dispôs cada um dos membros do corpo segundo a vontade dele. O corpo foi feito por Deus e ele distribuiu os membros conforme a sua vontade. E assim também ele faz com os dons. Se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Assim há muitos membros, mas um só corpo. 21, versículo 21. O olho não pode dizer à mão, não preciso de você. Nem a cabeça pode dizer aos pés, não preciso de vocês. Ao contrário, os membros do corpo que parecem mais fracos são indispensáveis. E os membros que consideramos menos honrosos, tratamos com especial honra. Igualmente, os membros que em nós são indecorosos são tratados com decoro especial. Já os que em nós são decorosos não precisam ser tratados de maneira especial. Deus, no entanto, estruturou o corpo dando maior honra aos membros que dela tinha falta, a fim de que não haja divisão do corpo, mas sim que todos os membros
cuidem igualmente uns dos outros. Maria Marques, bom dia. Se um membro sofre, todos os outros sofrem com ele. Se um membro é honrado, todos os outros se alegram com ele. É assim que deve ser entre nós. Nós somos membros do corpo de Jesus, que todos têm a sua importância dentro do corpo de Jesus. 27. Ora, vocês são o corpo de Cristo, e cada um de vocês é membro desse corpo. Assim, na igreja, Deus estabeleceu primeiro os apóstolos, segundo os profetas, terceiro os mestres, depois os que realizam milagres, os que têm dons de curar, os que têm dom de prestar ajuda, os que têm dons de administração e os que falam diversas línguas. Então, tudo isso existe dentro do corpo de Cristo. E muitas das vezes é criticado quando alguém é pego fazendo, né, orando por alguém, ministrando milagres, falando em línguas. É criticado. E aqui Paulo está chamando a atenção que todos esses fazem parte do corpo de Cristo. Línguas. São todos apóstolos? São todos apóstolos? Quer dizer, nós somos apóstolos? Nós somos membros do corpo de Cristo. Mas nós somos apóstolos? Não somos, mas somos membros do corpo. São todos profetas? Não. São todos mestres? Também não, né, gente? Tem todos dom de realizar milagres? Não. Tem todos dons de curar? Falam todos em línguas? Todos interpretam? Entretanto, busquem com dedicação os melhores dons. Paulo coloca aqui, né, que não é todo mundo que é profeta, que não é todos que é mestre, nem todos que falam em línguas, nem todos que realizam cura, mas que, ele coloca embaixo, né, entretanto, busquem com dedicação os melhores dons. Então, Paulo orienta que não é errado você buscar os dons, que ele até orienta você buscar os melhores dons. Cada um é chamado para desenvolver aquele dom que mais se identifica, creio eu. E se for pedir, peça aquele que você se porque o Espírito Santo, ele distribui. Ele falou que o Espírito Santo de Deus, ele dá esses dons a quem busca por eles. Vai ter pessoas que não querem? Sim, que não é todo mundo que tem dom de pregar, não é todo mundo que tem dom de ensinar, não é todo mundo que tem dom de orar pelo outro. Mas ele está colocando aqui que não é errado você buscar. Então, nós vimos que os dons é como um membro do nosso corpo. Cada um que tem o seu tem importância dentro desse conjunto, dentro da igreja, né? E o Senhor, ele dá os dons não para engrandecer a pessoa, para envaidecer a pessoa em si, mas para o bem comum, para o coletivo da igreja. Então, o corpo de Cristo se fortalece quando cada membro entende seu propósito e serve com humildade, com amor e fidelidade. Aí sim, o corpo de Cristo, que é a igreja, ela se fortalece quando cada membro da sua igreja, ela entende o seu propósito, que é glorificar o nome dele, né? Que é levar o nome dele, e amar o próximo. Então, nós fechamos o capítulo 12 e vamos para o capítulo 13. A excelência do amor. 1 Coríntios 13, quem já ouviu esse capítulo, muito falado, né? Sobre o amor. A excelência no amor. Passo agora a mostrar a vocês um caminho ainda mais excelente do amor. Se eu falar as línguas dos homens e dos anjos, mas não tiver amor, serei como o sino que ressoa ou como o cimbalo que retine. Se eu tiver o dom de profecia, souber todos os mistérios e todo o conhecimento, e tiver uma fé capaz de mover montanhas,
mas não tiver amor, nada serei. Se eu der aos pobres tudo o que possuo e entregar o meu corpo para que eu tenha de que me gloriar, mas não tiver amor, nada disso me valerá. Você pode fazer tudo na sua vida, até queimar o seu corpo. Para dizer que foi um homem e uma mulher de fé espiritual, fez esse ato, deu tudo que você tinha e deu o seu corpo para ser queimado. Mas você fez com a intenção apenas de dizer que você é espiritual, mas não por amor a alguém, de nada você fez. O que vale está dizendo aqui que é o amor. Vandelice, bom dia, Vandelice. Estamos iniciando o capítulo 13 de 1 Coríntios. Então, o amor, a partir do versículo 4. O amor é paciente, o amor é bondoso. Não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura os próprios interesses, não se ira, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca perece, mas as profecias desaparecerão, as línguas cessarão, o conhecimento será deixado para trás. Pois em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é completo, o que é em parte será deixado para trás. Quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino e raciocinava como menino. Quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. Agora, pois, vemos apenas um reflexo, como em um espelho, mas um dia veremos face a face. Agora conheço em parte, mas um dia conhecerei plenamente, da mesma forma que sou plenamente conhecido. Assim, permanecem agora estes três: a fé, a esperança e o amor. O maior destes, porém, é o amor. Gente, que legal, né? Que capítulo interessante esse do amor. Eu vejo, sim, que quando ele coloca que o amor verdadeiro é aquele que não tem ira, né? Não tem rancor, não tem ressentimento. Eu vejo aqui o amor de mãe. Eu creio que o amor de mãe, aquela mãe... que esse amor, ele representa o amor de mãe. Penso eu. E quando Paulo coloca aqui, gente, ó, que tudo perece, né? O amor nunca perece. Não, cadê? Mas a profecia desaparecerão, as línguas cessarão, o conhecimento será deixado para trás. Quer dizer, a única coisa que vamos levar para a eternidade, que é considerado, é a gente amou o próximo. Falar em línguas, profecias, tal, isso tudo vai ficar para trás. Mas o amor é o que permanece. Paulo fala mais na frente aqui para nós. Quando eu era menino, quer dizer, quando a minha fé era pequena, quando eu nem tinha fé, eu agia como menino. Então, quando eu sou cristã, iniciante, a minha fé é pequenininha, eu vou agir conforme o tamanho da minha fé. Mas quando, ele coloquei, quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. Agora, pois, vemos apenas ele coloca aqui, quando eu era pequeno, eu agia como, naquela época, quando eu era menino, eu agia como menino. Né? Como cristão iniciante, eu agia como um cristão de pouca fé. Quando eu passei a conhecer a palavra, eu passo a agir conforme um cristão mais maduro, um cristão com mais fé, com a fé firme em Cristo. E ele orienta que nós sejamos assim. Por quê? Porque as coisas que a gente conheceu antes da gente ser cristão, da gente ter fé em Jesus, elas não vão seguir conosco. Nós precisamos agir conforme
ele orienta aqui com amor, amor ao próximo. Se é com dons, né, dependendo do dom que for, é com amor. Porque o que vai prevalecer é o quê? A fé, a esperança e o amor. E o maior dos três é o amor. E a gente vê aqui que não é fácil amar. Pela orientação que ele nos deixou aqui, não é. Então, Paulo nos ensina que o amor não é apenas um sentimento, é a essência do caráter cristão. Então, amar não é só sentir, eu amo fulano. É só falar, eu amo ciclano. Mas deve ser o caráter, deve em nós, o caráter de cristão. Todo cristão deve amar o próximo como uma parte primordial. Então, não é fácil, é? Eu fui lendo isso aqui, foi dando assim falei, meu Jesus. Eu só encaixei aqui o amor de mãe. Então, a gente precisa muito, gente, eu particularmente, preciso muito, muito pedir o apoio, o auxílio, a orientação, o discernimento, o cuidado, né, do Espírito Santo, todos os dias, para que a gente não pereça nessa situação, para que a gente aprenda a amar o próximo, porque é uma missão fácil? Não é. Bom dia, Maria Antônia. Então, vamos para o capítulo 14. Capítulo 14, o dom de línguas e o dom de profecia. Sigam o amor e busquem com dedicação. E ele continua, né? Com o amor. Sigam o amor e busquem com dedicação os dons espirituais, principalmente o de profecia. Pois quem fala em línguas não fala por intermédio de homens, mas de Deus. De fato, ninguém o entende. Pelo Espírito fala mistérios. Mas quem profetiza o faz para edificação, encorajamento e consolação aos homens. Quem fala em línguas edifica a si mesmo, mas quem profetiza edifica a igreja. Então ele coloca que ele orienta aqui, né? Que deve buscar, siga o amor e busque com dedicação os dons espirituais, principalmente o de profecia. Porque o de profecia, você vai levar uma palavra de encorajamento para seu irmão. O de línguas, você não vai edificar o seu irmão, você vai edificar a si mesmo. E aí ele coloca, né? Quem fala em línguas edifica a si mesmo, mas quem profetiza edifica a igreja, né? O coletivo. Então, desejo que todos vocês falem em línguas, mas prefiro que profetizem. Então, Paulo, a orientação dele, o desejo é que todos nós falemos em línguas, mas ele, na sua preferência, ele prefere que a gente profetize. Por quê? Porque quem vai profetizar vai edificar alguém, vai ajudar alguém, vai tirar uma pessoa de uma situação ruim, um pensamento ruim, uma tristeza, um desânimo, né? A pessoa está com pouca fé. E aí, quando você leva uma palavra de Deus para aquela pessoa ela vai se animar, vai aumentar a fé dela. Então, nesse sentido. 6. Agora, irmãos, se eu for visitá-los e falar em línguas em que serei útil a vocês, a não ser que leve uma revelação, ou conhecimento, ou profecia, ou ensino. Então, Paulo está dizendo, aquele pregador que chega lá no púlpito e começa a falar em línguas, não tem ninguém ali para interpretar aquilo que ele está falando. Ninguém está entendendo. Está edificando a igreja? Tem alguém ali sendo edificado? Alguém está entendendo o que ele está falando? Paulo está falando que não. Vou ler novamente. E agora, irmãos, se eu for visitá-los e falar em línguas, em que serei útil a vocês? A não ser que leve alguma revelação, ou conhecimento, ou profecia.
ou ensino, até no caso de coisas inanimadas que emitem sons, tais como a flauta ou a harpa, como alguém reconhecerá o que está sendo tocado se os sons não forem distintos? Quando você fala em línguas, é entre quem está falando e Deus. Mais ninguém vai ser edificado. Além disso, seja trombeta não emitir. Além disso, se a trombeta não emitir um som claro, quem se preparará para a batalha? Não vai entender, né, o que está dizendo. Assim acontece com vocês, se não profetizarem palavras compreensivas com a língua. Como alguém saberá o que está sendo dito? Deixa eu tomar mais uma água, porque... Vocês estarão simplesmente falando ao ar. Sem dúvida, há diversos idiomas do mundo e nenhum deles é sem sentido. Portanto, se eu não entender o significado do que alguém fala, serei estrangeiro para quem fala, e ele será estrangeiro para mim. Assim acontece com vocês, visto que estão ansiosos por terem dons espirituais. Procurem crescer naqueles que trazem edificação para a igreja. Olha que orientação interessante essa de Paulo. Se você chegar para levar a palavra para alguém, você chega lá com a Bíblia, mas aí você olha para a pessoa e começa a falar em línguas estranhas. Paulo está dizendo aqui que você está sendo estrangeiro para aquela pessoa e aquela pessoa está sendo estrangeiro para quem está falando em línguas estranhas. Então, que guardemos esse dom de línguas estranhas para fortalecimento da nossa fé, da nossa intimidade com Deus. Então, é um relacionamento de Deus com o homem, do homem com Deus. Somente, não edifica ninguém. Mas não é que é errado, de forma alguma. Paulo não está colocando isso aqui. Ele está falando até que para a gente buscar isso. Porque é um fortalecimento para nós, né? Enquanto cristão. 13. Versículo 13. Por isso, quem fala em línguas, ore para que possa interpretá-las. Pois se oro em línguas, o meu espírito ora, mas a minha mente fica infrutífera. Então, precisamos buscar a interpretação, né, daquilo que a gente está falando. Quem fala em línguas, está colocando que busca a interpretação. Porque o seu espírito está sabendo, está orando, né, está comunicando com Deus, mas a sua mente, ela fica parada, está infrutífera. Então, que farei? Orarei com o espírito, mas também orarei com o entendimento. Cantarei com o espírito, mas também cantarei com o entendimento. Se você estiver louvando a Deus em espírito, como poderá aquele que está entre os não instruídos dizer amém? Ele não está entendendo nada, né? Por isso não tem. A sua ação de graças, visto que não sabe o que você está dizendo? Nesse caso, você dá graças corretamente, mas o outro não é edificado. Paulo preocupa muito com o outro, né? Então, isso é demonstrar amor para o próximo. Você chegar num grupo onde tem pessoas que não têm esse conhecimento e você começar só a falar em línguas, você não está demonstrando amor ao seu irmão. Então, o 18. Dou graças a Deus por falar em línguas. Paulo está dizendo que ele fala em línguas. Mais do que todos vocês. No entanto, na igreja, prefiro falar 5 palavras compreensíveis para instruir os outros a falar 10.000 palavras em línguas. Esse homem é muito sábio, né? Ele também, um homem realmente mudado, transformado, Paulo. Ele demonstra muito amor e preocupação com o próximo. Então ele fala aqui, né, que ele prefere, ele fala muito em línguas, fala mais do que todos vocês, ele colocou.
Mas quando ele vai, vou ler novamente. Dou graças a Deus por falar em línguas, mais do que todos vocês. No entanto, na igreja, prefiro falar 5 palavras compreensíveis para instruir os outros a falar 10.000 palavras em línguas. Nossa, que legal. O 20. Irmãos, não sejam como crianças no modo de pensar. Como respeito ao mal, sejam como as crianças, mas quanto ao modo de pensar, sejam maduros. Quer dizer, quanto ao mal, sejam como crianças, né? Mas em termos de pensamento, sejam mais maduros. Pois está escrito na lei, por meio de homens, de outras línguas e por meio de lábios de estrangeiros, falarei a este povo. Mas mesmo assim, eles não me ouvirão, diz o Senhor. É uma passagem, é uma profecia, né, do Antigo Testamento. Está em Isaías 28, versículo 11 e 12. 22. Portanto, as línguas são um sinal de condenação para os descrentes, não para os que creem. A profecia, porém, é para os que creem, não para os descrentes. Assim, se toda a igreja se reunir e falar em línguas, e alguns não instruídos ou descrentes entrarem, não dirão que vocês estão loucos? Com certeza, né, gente? Imagina se você entrar numa igreja, chega lá, tá todo mundo falando em línguas estranhas, e você não fala, não entende aquilo, nem é crente. Aí você entra lá e fala, meu Deus do céu, eu entrei no lugar errado. Aqui tudo é doido. Então Paulo se preocupou com isso. Versículo 24. Mas, quando todos estiverem profetizando e entrar ali algum descrente ou não instruído, ele será convencido do pecado e julgado por todos. E os segredos do seu coração serão expostos. Olha, a profecia, Paulo está nos dizendo aqui, se entrar um descrente, né, num ambiente, num culto, ou na igreja, e aí ali tem um pregador que profetiza, que leva essa palavra para o coração dessa pessoa, até os seus segredos serão expostos. Com certeza ele vai sair dali outra pessoa. Ele fala, nossa, Deus está ali mesmo. Ele falou de alguma coisa ali que só eu sabia. Não para expor a pessoa, porque tem passagem para falar para nós que a profecia de Deus, ela não vem para envergonhar, não vem para expor a pessoa. Ela vem para edificar a pessoa, para animar a pessoa. Assim ele se prostrará e adorará a Deus, exclamando, Deus realmente está entre vocês. Olha a diferença de quem está profetizando e quem está falando em línguas, né? Então, o falar em línguas fica para a edificação da própria pessoa, mas a profecia para o bem comum da igreja, para fortalecimento do irmão, né? Para tirar o irmão daquela situação de desânimo, né? De descrença da vida de Deus e fazer ele a pensar, né, que existe um Cristo, existe um Deus que salva e que conhece aquela pessoa. Então, daremos continuidade a partir do versículo 26. Ordem no culto. Paulo, a gente observa que durante todas as suas cartas foi só ensinamento para nós, né? Para aquela igreja de Coríntios, mas que nós continuamos aqui usufruindo do ensino de Paulo. Então Paulo passa a falar aqui da ordem no culto. Por que ele está falando da ordem no culto aqui, gente? Porque naquela época de Corinto existia muita desordem, muita bagunça no culto. Pessoas falando em línguas, muitas pessoas falando ao mesmo tempo. E aí Paulo viu que tinha reclamação daquela situação. E aí Paulo colocou na sua carta algumas orientações. E aí nós vamos ler essas orientações.
Ordem no culto. Portanto, que diremos, irmãos, quando vocês se reunirem... Não. Portanto, que diremos, irmãos, quando vocês se reúnem, um tem salmo, um tem ensino, um tem revelação, um fala em línguas e em um tem a interpretação. E um tem a interpretação. Então está colocando, né, a ordem. Tudo seja feito para a edificação da igreja. Se, porém, alguém falar em línguas, deve falar 2 no máximo. No máximo 3. Um de cada vez. E alguém deve interpretar. Então, se não tiver ninguém para interpretar, não é para falar. Porque é para falar de 2, no máximo 3. Mas alguém deve interpretar. Se não houver intérprete, fique calado na igreja, falando consigo mesmo e com Deus. Então, ora baixinho só para você e Deus. Versículo 29. Quanto aos profetas, que falem 2 ou 3, e os outros julguem cuidadosamente o que foi dito. Quer dizer, vai na Bíblia, vai na palavra, analisar se o que foi profetizado ali é da Bíblia, vem de Deus. Se vier uma revelação a alguém que está sentado, cale-se o primeiro. Vou ler novamente. Quanto aos profetas, que falem 2 ou 3, e os outros julguem cuidadosamente o que foi dito. Se vier uma revelação a alguém que está sentado, cale-se o primeiro. Pois vocês todos podem profetizar, cada um por vez. Se alguém está falando, o outro está aguardando, né? De forma que todos sejam instruídos e encorajados. O espírito dos profetas está sujeito aos profetas, pois Deus não é Deus de desordem, mas de paz. Então, Paulo está orientando. Tem alguém falando, tem 2 ou 3 ali vai profetizar. E você está ali, não é você que está falando, mas você recebeu uma profecia para alguém que está ali sentado. Você não vai levantar no meio da fala do outro para falar, você vai ficar calado esperando. Como em todas as congregações dos santos, que as mulheres permaneçam em silêncio nas igrejas, pois não lhes é permitido falar. Antes, permaneçam em submissão, como diz a lei. Se quiserem aprender alguma coisa, que pergunte ao próprio marido em casa, pois é vergonhoso uma mulher falar na igreja. Aqui, o pessoal, muitos já usaram essa passagem para dizer que a mulher ela não pode pregar. Mas aqui Paulo, vamos continuar lendo, depois eu volto, bem aqui. 16. Acaso a palavra de Deus precedeu de vocês? São vocês os únicos alcançados por ela? Se alguém pensa que é profeta ou espiritual, reconheça que é mandamento do Senhor o que estou escrevendo a vocês. Mas se alguém ignorar isso, ele mesmo será ignorado. Portanto, meus irmãos, busque com dedicação o profetizar e não proíbam que se fale em línguas. Tudo, porém, deve ser feito com decência e ordem. Então, o Senhor ele coloca, né? Paulo coloca aqui para nós, falando sobre essa ordem. Quando eu iniciei essa leitura desse capítulo, eu falava que por que Paulo colocou a ordem no culto? Porque naquela época, aquele povo de Corinto, eles estavam desorganizados no culto. Existia muitas pessoas falando ao mesmo tempo, muitas pessoas falando em línguas, e não tinha a ordem, né? Então, existia, e ele orientou aquele povo de como se organizar. Então, ele aqui, quando ele fala aqui, quando os profetas, como se em todas as congregações dos santos, que as mulheres permaneçam em silêncio nas igrejas, pois não lhes é permitido falar. Antes, permaneçam em submissão, como diz a lei. Se quiserem aprender alguma coisa, que perguntem ao próprio marido em casa,
pois é vergonhoso uma mulher falar na igreja. Aqui ele está colocando, se quer aprender alguma coisa, pergunta em casa. Não é perguntar lá durante a pregação. Aqui ele está mostrando para nós que a pessoa ela não estava pregando. Ela estava querendo aprender. Ela estava perguntando. Que a mulher, muitas das vezes, ela é mais curiosa mesmo. Ela pergunta mesmo. E aqui, pela instrução que Paulo fala, ele está colocando que a mulher, ela queria aprender, ela estava perguntando, estava interferindo. Quando nós vamos numa pregação, eu já me questionei muito isso. Não tem ninguém levantando a mão e perguntando, ei, por que, pregador, para aí, estou com uma dúvida nessa sua fala. Não existe isso, né? Não tem. A gente ouve e a gente fica refletindo aquilo. E pela passagem que Paulo fala, existiam essas intervenções. As mulheres queriam aprender, queriam perguntar. E ele está colocando, você tem que fazer essas perguntas para o seu marido em casa. Ele que vai te orientar. Não pare quem está falando lá na igreja para você ficar fazendo perguntas. Pergunta para o seu marido, ele vai te orientar em casa. Então você vai para a igreja para receber a palavra. Não é momento de ensino. Por isso que tem a EBD, né? Para a gente aprender. Que é o momento de estudo. Então, essa é uma orientação que Paulo nos dá. Nem tudo que chama a atenção, fala sobre de línguas, né? Edifica. Deus se importa com a transformação espiritual, mais do que as manifestações, né? Deus, ele se importa mais com a manifestação de amor pelo seu próximo. Deus se importa com a organização, Deus se importa com o próximo, com o bem-estar daquele que não acredita na palavra. Deus quer que aquele que está fraco na fé, ele se sinta bem, e ele se sinta acolhido, e que aquele que vai levar a palavra, leve pensando naquele que é fraco na fé. Nesse sentido. Gente, não dá para continuar, né? O 15 é bem grande. Então, a gente conclui amanhã. Senão vai acabar caindo a live. Então, esse texto precisa ser entendido no contexto da Igreja de Cristo. De Corinto, na verdade, né? Como eu coloquei no início. Onde havia muita intenção e intervenções e desordens nos cultos. E aí, Paulo coloca essa situação. Que as coisas de Deus precisam ser organizadas, precisa ter decência, precisa ter ordem e pensar no outro, no amor ao próximo, naquele irmão que está lá, né, fraco na fé, porque dependendo da forma que é pregado, que acontece dentro da igreja, a pessoa que está indo pela primeira vez, ela volta. Ou se não for agradável, ela não se sentir bem ali, acolhida, não sentir que aquele ambiente é organizado, tem decência, ela não volta mais lá. Porque onde existe o Espírito Santo, existe ordem, existe decência. Né? Onde não existe, não. Então a pessoa vai falar em línguas, ela tem que falar para ela. Não vai falar para o outro, porque a não ser que tenha um intérprete, né? Que alguém traduza para outra pessoa. Nesse sentido que o Senhor espera, é que um descrente entre na igreja e se sinta bem, né? Sinta que Deus está ali, Deus está falando. Então, fechamos aqui Coríntios, né? 12 e 13. Que o Senhor continue nos abençoando, nos iluminando, nos protegendo, nos fortalecendo. E que amanhã, às 5h30, estaremos aqui novamente, fechando o livro de 1 Coríntios. Em nome de Jesus. Oremos. Pai Celestial, Deus de bondade e misericórdia, mais uma vez, Senhor, somos gratos a Ti pela palavra que lemos, Senhor, pela Tua palavra, pelas Tuas revelações. E nós Te pedimos, Senhor, aumente a nossa fé, aumente, Senhor, o nosso desejo de amar o nosso próximo, de cuidar do nosso próximo, Senhor. Nos dê a mente de Jesus, o coração de Jesus, Pai, para que possamos, Senhor, amar o nosso irmão. Ó Deus de bondade, de misericórdia, nos ensine, Pai, colocar em prática tudo aquilo que o Senhor tem nos ensinado aqui, através da Tua palavra.
Essa é a oração que fazemos em nome de Jesus, que vive e reina para sempre. Amém. Amém, amém, gente? Amém, amém. Help, bom dia, socorro. Estamos aqui finalizando os capítulos 12 e 13 de 1 Coríntios. E amanhã voltaremos aqui com fechamento de 1 Coríntios. Em nome de Jesus. E esperamos todos vocês para a gente fechar esse livro maravilhoso que é de 1 Coríntios. Amém, né, gente? Tchau, gente, minhas irmãs, meus irmãos, minhas amigas e amigos. Até amanhã.